Deixa eu ver. Eu ainda estou com essa dúvida se nós estamos ao vivo, mas acredito que estamos sim ao vivo. Vamos lá? Estamos sim, está Estamos, né? Então confirmado. tá. Tivemos a confirmação aqui que estamos. Tércio, Martinha, como foi bom louvarmos juntos, né? Foi especial, verdade. foi emocionante. As gurias aqui em casa, a Helena, a Alice e a Esther, também junto comigo e com a Cris, claro, mas elas também estavam assim, vidradas, né? E muito felizes, assim, porque está sendo um tempo cheio de desafios, né? Ontem à noite teve uma hora que elas estavam brincando com algumas bonecas, né? E a brincadeira era brincar de estar no prédio da igreja. Foi a brincadeira que elas estavam fazendo ontem. E aí, na brincadeira delas, as bonecas estavam usando máscara e estavam cuidando porque tinha o coronavírus, né? Então, assim, como foi bom hoje poder estar adorando juntos, sim, porque Com podemos certeza. afirmar que estamos juntos, né? A gente tem falado isso, a nossa conexão, que é uma pessoa, não é virtual, ela é real, é Jesus Cristo em nós, então ele nos aproxima e nos torna realmente uma família que está adorando juntos. Então, muito obrigado a todos os adoradores que estavam ali, né? Fizeram essa gravação, essa adoração que foi gravada durante a semana, mas como foi especial poder nos juntar aqueles adoradores que estavam ali cantando aquelas duas canções, né? Amém. Foi lindo. A gente se emocionou aqui em casa Foi. também. Muito obrigado aí ao Tércio, ao Jonas, a todo o time, né? Essa equipe. Semana após semana a gente vai ter aí outros também, amados nossos, que têm esse ministério tão inspirador. Lembrando, né, Leandro? Lembrando que você citou o termo adoração, é mais algo que expressa adoração, né? Porque nós estamos adorando o tempo inteiro, né? Você trouxe o gancho da questão desse momento específico que estávamos louvando como adoradores todos, né? Num só coração, numa só fé, mas foi muito especial. Ficamos aqui em casa também felizes, foi inspirador. Muito obrigado, gente. E olha, deu um plus aí para esse nosso domingo de manhã. Foi realmente muito esse especial. povo. Nos sentimos um pouco mais juntos, né? Bem Parece. especial mesmo. Muito bom, foi essa sensação mesmo. Tércio, Martinha, a gente teve uma introdução do nosso também amado Tércio, né? Do Tércio da Débora, ou Tércio da Rosa. Só sempre deixando claro, o Tércio é casado com a Débora e o sobrenome dele é da Rosa, né? Então, tem gente que às vezes ainda pergunta, cadê a Rosa, que é a esposa do Tércio? Não, a esposa do Tércio é a Débora e o sobrenome dele é da Rosa. Tá aí ele dando um oi também. E tivemos um momento especial ali numa introdução que eu queria juntar uma fala do Tércio da Rosa com o Jeremias Tércio e iniciar dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, Tércio Martinha, porque o Tércio falou sobre estarmos vivendo uma época, né, uma sociedade onde nós temos overdose de informação, né? Então, e já fazendo uma transição para a fala de vocês, para a tua fala ali, Tércio, que overdose de informação não necessariamente significa sabedoria, né? Então, temos vivido uma época onde nós temos o acesso a muita informação, mas isso não necessariamente significa que estamos obtendo sabedoria, né? Pode falar um pouquinho mais sobre esse desafio, Tércio, então, de buscar sabedoria numa época onde temos overdose de informações? É verdade, hein, Leandro? Obrigado. Eu acho que foi bem posto, bem colocado. Primeiro, voltando àquilo que a gente vem tentando falar sempre nesse canal aqui, de que a gente precisa ser bem seletivo com aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente, porque ele realmente vai construir o nosso futuro, né? Ele vai disparar emoções, vai disparar hábitos, atitudes, destino, né? A gente vem falando sobre isso constantemente. Eu acho que a nossa sociedade vem vivendo uma confusão sobre considerar acúmulo de conhecimento, de informação, sabedoria, né? O que não necessariamente é. E é simples a gente identificar isso, tá, Leandro?
Porque, por exemplo, imagina que você tem 3 filhas e você tem uma das situações aí de uma das filhas que tem algum tipo de enfermidade, e você pode se deparar com uma pessoa que vai lidar com aquela situação da enfermidade com uma série de conhecimento, né, de informação, que pode, inclusive, estar tudo muito certo, mas imagina que você tem que decidir se você vai colocar essa filha nas mãos de uma pessoa que tem muita informação, conhecimento, descreve sobre isso, fala sobre isso, até, de certa maneira, diagnostica aquilo, mas que nunca lidou com aquilo de maneira prática, nunca aplicou o conhecimento. Ou você vai pegar um médico que vai fazer a mesma coisa, mas que ele aplica o conhecimento, ele já aplicou, já experimentou, aquilo já foi na vida da pessoa testado, experimentado e trouxe soluções efetivas. Na mão de quem você vai colocar a sua filha? Então, acho que isso descreve um pouquinho daquilo que a gente quer construir, né? A diferença entre você ter informação e você ter sabedoria é que a sabedoria é o conhecimento aplicável para a vida, trazendo como resultado a saúde como aquilo que foi o resultado. Então, isso a gente vai conseguindo discernir entre um religioso e um cristão de fato. Por isso que Jesus fala, né, que ouvir a palavra é diferente de aplicá-la, de praticá-la. Você constrói uma casa sobre areia quando você tem muito conhecimento religioso da palavra de Deus, da vontade de Deus, mas nunca aplicou. Você é um religioso, você é um conhecedor. Mas o sábio é quando ele aplicou aquilo, ele obedeceu e colheu o resultado daquilo. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria por isso, porque é nele que nós vamos realmente chegar a nos tornarmos sábios, aplicando aquilo que Deus revela. À medida que a gente vai aprendendo as palavras de Jesus, né, e vai nos relacionando com ele, sem dúvida alguma, aumenta o potencial de fazermos escolhas certas, porque todo o potencial está disponível, como tu estava falando, né, Tércia, a fonte da sabedoria é Deus, mas aumenta também a responsabilidade, né, porque é isso que tu estava falando, se eu ficar acumulando conhecimento teológico e isso não vier para a prática, né, aí a Bíblia é bem clara em falar que é religiosidade, é orgulho, é arrogância, é frieza, então vem muita coisa ruim disso, né? É verdade. A gente vê em 1 Coríntios 8, né, que fala que o conhecimento, o muito conhecimento traz orgulho, mas o que edifica é o amor, né? Então, a sabedoria, ela tem eu até, essa semana, estava ouvindo um educador muito interessante, a palestra dele, que ele falava sobre o tripé da sabedoria. E ele fala que a sabedoria ela tem um tripé que, de alguma maneira, representa, né? Que ele fala sobre o primeiro pé, né, sendo cognitiva, o segundo afetiva e o terceiro ética. A ideia a cognitiva é de ter uma doutrina correta, crenças corretas. A segunda é fundamentado pela palavra, né? A segunda, que é afetiva, seria os sentimentos corretos. E a terceira, a prática correta. Então, você precisa crer corretamente, sentir corretamente, mas não pode parar aí, tem que praticar. Porque a prática faz sentido, e as três juntos é sabedoria, né? Muito bom, Mar, muito bom. Mar, essa tua colocação já me lembra de fazer um reforço importante aqui. Vocês já destacaram isso também no vídeo da nossa reflexão, que acabou agora há pouco, mas então reforçando que no próximo domingo a gente abre uma série de mensagens que já estão aí já está aí no coração de vocês e já está sendo repartido, que a fonte é a palavra de Deus, a referência ao livro de Tiago, né? Então é um convite para a gente estar meditando então no livro de Tiago aí nos próximos dias. E aí vocês deixaram uma referência de livro, né, do Hernán Dias Lopes, né? É isso, né, Tércio? Então a gente pode reforçar essa sugestão de material de apoio também, né? Isso aí, Lelê. Vai ser uma jornada muito gostosa, porque Tiago ele é
ele é uma epístola, né? Bem prática, muito especial. E é mais ou menos o livro de Provérbios, Leandro, do Novo Testamento, né? Então, ele é muito prático. E aí são vários temas preciosos, né? São ricos, né? Eles realmente... O livro de Tiago nos encoraja a vivermos uma vida cristã muito prática. Então, nós vamos abrir essa série semana que vem. Já não vamos abordar o tema provações, né? Porque nós aplicamos dentro agora das últimas 2 semanas, semana passada e hoje, mas nós já vamos entrar com um tema muito interessante, muito mesmo, que é sobre a questão da tentação. Nós vamos falar semana que vem sobre esse processo da tentação, vamos viver, os devocionais vão chegar a partir daí também, seguindo os temas da mensagem de domingo. Então, nós vamos ter uma semana, por exemplo, estudando no nosso devocional, lá no mesmo canal, né, do nosso site, só sobre tentação. E nós vamos curtir muito. Esse livro aí do Hernandes é um dos materiais de apoio. O fundamento é a Bíblia, mas nós estamos usando esse material realmente de uma pessoa muito confiável e vai ser muito gostoso. A gente está muito animado. É importante só lembrar, né, para quem tiver comprado o livro ou quiser comprar o livro, não ler o livro sozinho, acompanhar a sua leitura do livro de Tiago bíblico, né? Na verdade, a orientação é essa mesmo, leia a Bíblia, né? Aí você quer outros materiais de apoio, procura, vai lá, vai ser bênção, e esse livro a gente está usando aí também para compartilhar com você. Legal, muito bom. Como já fizemos, então, o encorajamento para o tema do próximo domingo, mas, então, falando desse tema aqui, Tércia, à medida que eu estava acompanhando ali a mensagem, a reflexão que Deus colocou no coração de vocês, e falando sobre a questão da provação, né? E estava pensando que Deus usa as provações justamente para atacar o nosso senso de urgência e de instantaneidade, né? Faz sentido? O que vocês pensam disso? Por favor, Tércia e Martinha, porque tu falou aquela linha do tempo ali, né? De homens que a gente olha e admira como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, né? Que têm histórias lindas. E aí, às vezes, a gente fica com aquela sensação de que tudo vai acontecer muito rápido, porque estamos numa época onde tudo acontece de forma instantânea, né? Mas me parece isso, que Deus usa justamente as provações para atacar o nosso senso de urgência e de instantaneidade. Como é que é isso para vocês? Eu acho que, olhando para esse senso de urgência e instantaneidade, a gente pode olhar para uma criança, né, que quer tudo agora, não sabe esperar, né? Então, por ali a gente já vê que é uma característica da imaturidade. A provação, ela serve para extrair de nós o melhor ou o pior. Alguma coisa vai sair. E Deus quer que saia de nós o melhor. Ele quer extrair o melhor azeite, né, da oliveira. Então, a prensa, o Getsemane, né, era o lugar da prensa do azeite. Quando Jesus foi provado ali, Deus extraiu dele o melhor, que era o fazer a vontade de Deus. Mas, com certeza, na mesma provação, o diabo o olhar do diabo é a tentação para tirar o pior de nós. Então, esse processo da tentação ou provação, né, até a vitória e a maturidade, é o processo da extração do melhor de nós ou do pior de nós. Isso só a gente que vai descobrir, porque é algo tão interior e tão profundo que como a maturidade, você não vê o desenvolvimento da maturidade, você vê o crescimento, mas você não vê a maturidade crescer, né? É algo invisível, é algo que só Deus e a pessoa, né? Vê, é interior. E aí, Lili, é bem posto mesmo o teu questionamento aqui, essa reflexão. Por quê? Porque Deus trabalha com processo, né? Toda a criação revela Deus. E quando você olha a criação, você percebe a dinâmica do crescimento, da formação, né? Você planta uma semente, vai levar tempo a se tornar uma árvore. E, naturalmente, à medida que ela vai amadurecendo, ela responde aos ventos de uma maneira diferente.
mais resistência, né? Interiormente, nós somos assim também, né? O evangelho é uma semente que cai no nosso coração e um bebê, um novo convertido, uma pessoa no início da fé, ele lida com as provações com mais inconstância. É natural isso. Ele duvida mais, ele fica mais inseguro, mas à medida que ele como vai... uma árvorezinha num vento forte. Como uma árvore num vento forte, uma árvore pequena diante de um vento forte. Ela dá a sensação que, inclusive, ela vai ser destruída. Mas à medida que... E algumas, se a gente olha a parábola do semeador, a gente vê que algumas, né, dessas sementes não perseveram, né? Mas assim, o que a gente percebe é que o alvo de Deus, por isso o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, é uma carta que tem como objetivo gerar maturidade na vida de todas aquelas igrejas espalhadas, né, que representavam as 12 tribos de Israel, que na verdade era o povo de Deus espalhado, que era gerar maturidade. Então ele estava dizendo que a provação é um desses caminhos mais preferidos de Deus para nos tornar realmente resistentes e maduros, né? Então é muito natural você perceber, quase que como um sinal do que a Marta falou, de maturidade ou de ainda infantilidade espiritual, quando a gente se perde no meio da provação, né? Então a maturidade vai nos ajudando a entender o valor delas e a recebê-las melhor e sair naturalmente melhor dessas provações, mais maduro e completo. Eu estava pensando, Tércio e Má, que daqui a pouco até mais do que o ou é o e, né? Eu acho que nesse processo Deus vai tirando aquilo que não é bom, as impurezas, e vai trazendo Sem aquilo dúvida. que é a essência da vida dele sendo gerada em nós, né? Com certeza, com certeza. Se pensar assim, porque na extração do azeite mesmo, quando a prensa vem, é extraído o melhor, mas é extraído o pior também. O bagaço vai ser jogado fora. A questão é nos permitir que Deus extraia de nós o melhor e o pior seja jogado fora, não seja extraído para as pessoas, né? A gente pode, numa hora da provação, jogar para Deus o bagaço. Entende? Não, e acho que daí o que cabe a nós, né, justamente a escolha de viver o processo, né? Porque há em mim, Leandro, né, e há no ser humano, vou nos envolver, a todos nós, uma tendência de resistir à dor da provação, né? Não é natural sermos conduzidos para a provação, né? Então tem uma escolha profunda que precisa acontecer e falar assim, Deus, tá doendo, mas eu escolho, né, passar por esse processo, passar por essa jornada da extração, de ser tirado o que é a impureza, de ressaltar aquilo que é a parte boa da tua vida em mim, né? Mas é uma escolha que precisa... Aí não é frase de efeito, né? A gente fala muito da escolha de um dia de cada vez, né, Tércio Martinha? Leandro, só completar uma coisa importante, né? A aprovação, ela é algo que Deus manda, né? Que Deus ele permite que seja gerado, ou ele permite que venha sobre nós para o crescimento, né? É claro que Deus, ele sabe a medida que nós suportamos, né? A palavra de Deus fala também em Coríntios sobre isso, né? Que Deus, ele sabe até onde nós aguentamos. Eu gosto muito de uma ilustração também daquela grande personalidade cristã, né? Holandesa, Corrie ten Boom, que ela também expressa no livro dela uma história de quando ela era criança e o pai, e ela faz uma pergunta difícil para o pai, né? Muito boa. E o pai pega uma mala que ele está carregando e dá para ela carregar. E a mala estava pesada demais. E ela não consegue carregar. Então ele falou assim, olha, quando você não consegue carregar a mala pelo peso da mala, você precisa confiar que eu carrego por você. E no seu tempo você vai conseguir carregar a mala. E ela ouviu e entendeu que aquilo não era o momento de ela ter a resposta que ela precisava. Quando ela estava lá na frente, né, madura já, ela conversando com uma pessoa que estava ansiando pela salvação, querendo entender
a vida com Deus, ela falou sobre o sofrimento ser a vontade de Deus. Ela falou sobre provação para essa pessoa que estava conhecendo a Deus ali. E esse homem entrou em crise, ele falou, não, eu não quero mais ouvir nada, porque se Deus permite que o filho dele sofra tanto assim, esse Deus não é um Deus amoroso para mim. E aí ela lembrou da ilustração do pai, e ela parou ali, acalmou o coração daquele homem e entendeu que ele não tinha ainda força para carregar a mala, mas que ele chegaria num momento onde ele poderia carregar essa mala, porque uma criança espiritual não consegue carregar a mala do sofrimento, entender os porquês, mas conforme vai passando o tempo, ela vai entendendo. Leandro, essa ilustração ela é maravilhosa, que a Martinha citou aqui, porque, por exemplo, num casamento, né, um casal que passa por provação, que passa por... Oi? Deixa eu aproveitar, porque tu falou e até explicar para o pessoal, gente. Eu fico bem concentrado aqui de imaginar que eu estou falando com o Tércio e com a Martinha e ficar olhando nessa câmerazinha pequena, né? Mas de vez em quando eu preciso olhar para as outras partes da tela aqui para ir acompanhando também a interação do pessoal. Então, de novo, muita gente dando bom dia, né? Dando oi, fazendo também algumas colocações. A gente vai procurar lidar com algumas das questões que estão surgindo aqui, mas eu queria trazer uma, Tércio, que passou aqui, eu não sei se eu vou achar ela aqui de novo, mas tu vai falar sobre, imagina um casal, e aí teve alguma pergunta aqui que apareceu, não vi, inclusive, de quem foi. Como lidar quando, diante da provação, no casal, cada um lida de uma maneira? Então, já coloca junto aí nessa tua reflexão que tu vai fazer, já acrescenta isso aí, por favor. Tá joia? Bom, primeiro, de novo, um abraço para todo mundo que está conectado aí, gente. Que saudade de todo mundo. Um abraço àqueles que a gente está conhecendo e você está chegando agora. Muito bem-vindo, né? Bom, Leandro, eu queria pegar a palavra de Tiago, porque aí ela vai aplicar em qualquer contexto, também dentro do casamento, né? De uma crise que um casal passa por provação, um reage de uma maneira, outro reage de outra. Eu acho que primeiro nós temos que entender que essa ilustração que a Martinha citou agora cabe muito bem. Porque, às vezes, dentro de um casamento, por exemplo, você vai ter um mais maduro espiritualmente, que já consegue carregar aquela mala, e o outro não. O outro não está sabendo lidar com aquilo ainda, porque a sua maturidade ainda ela é limitada no sentido de... Claro que isso não coloca um superior ao outro, mas o espírito que o que é mais forte compreenda a fraqueza do mais fraco um trabalho e possa carregar a mala por ele, o fardo por ele. É isso que um pai faz com o filho quando o filho não tem capacidade ainda de entender tudo da provação. É isso que os pais fazem. Então, num casamento, há momentos, e aí não tem a ver muito com, na verdade, só maturidade espiritual aqui. A gente pode olhar para a palavra de Deus que diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro vai levantar, né? Então, a maior força trabalhando juntos. Ou seja, há momentos que eu sou mais forte do que a Martinha, independente da minha maturidade espiritual ou não. Há momentos que a Marta é mais forte que eu nas provações, independente da maturidade dela ou não. Agora, Deus nos colocou ao lado um do outro para perseverarmos na provação juntos. Por isso somos igreja. Por isso que nós somos uma igreja, somos um corpo, somos uma família. Olha só que interessante. O Tiago, ele fala assim, que quando nós passarmos pelas as variadas provações lá, nós precisamos ter fé de que essas provações elas vêm para o nosso crescimento. E o texto diz assim, que ela quer produzir perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa. Eu quero me deleitar um pouquinho nisso aqui, porque isso, juntando com a tua pergunta sobre a instantaneidade, as coisas rápidas, é muito importante que entender que a palavra crucial da aprovação é a perseverança. Essa é a palavra-chave. Para você, casal, que está passando por uma batalha agora, né? Seja você no seu casamento, seja em relação a um filho, seja em relação a uma questão profissional, de desemprego, ou mesmo na sua empresa, que você está vendo uma grande crise na sua empresa e passando por um teste terrível, a palavra-chave é perseverança.
Por quê? Vamos lá? Pensa na perseverança como você segurando a mala agora e não está abandonando a perseverança, a tribulação, a provação. Você vai enfrentá-lo, você está abraçando aquilo e dizer, olha, pode demorar o tempo que for, não vou abandonar. Por quê? Porque o texto está dizendo que a fé produz perseverança, e essa perseverança, em meio à provação, é simples, mas é isso, olha. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, e a provação não passa e você não desiste. É isso que ele está dizendo. Você continua pedindo sabedoria a Deus e agindo no meio da sabedoria, porque Deus dá livremente, foi o que a gente viu hoje, a todos que pedem com fé. E ele diz, se você perseverar, a perseverança vai ter uma obra completa. Isso é muito forte, Leandro. Muito importante. Por quê? Porque o que ele está dizendo é que a nossa perseverança é que vai permitir que eu veja o resultado, que eu alcance o resultado daquela provação. É só quando eu persevero. Muitos de nós não colhemos o fruto da provação, que é o mais importante. Deus está construindo na aprovação um resultado, ele tem um resultado, ele tem algo lá no final. Ele diz lá que nós vamos ser mais completos, mais íntegros, sem falta de nada. O texto diz isso lá, sem lhes faltar coisa alguma. Pode imaginar isso? Isso é muito forte. Né, usando esse exemplo mesmo que o Tércio falou da semeadura e da colheita, né? No processo, existe um processo entre a semeadura e a colheita. Então, você tem que permanecer cuidando da colheita até a colheita, né? Cuidando da lavoura até a colheita. O casamento por exemplo, exatamente. Essa lavoura, né? Em tudo na nossa vida, a gente precisa continuar cuidando, senão vai morrer no meio do caminho. Então, essa perseverança é esse cuidado, essa atenção da vida pessoal do interior. Mas eu acho muito interessante que, de repente, o Tércio pode compartilhar sobre as fontes da aprovação, porque muitas vezes a gente está achando que é uma aprovação, mas é um fruto do meu erro também, né? Como que a gente às vezes faz aquela leitura, né? Será que isso veio? Isso é bem interessante o que a Marta está dizendo, né? Porque muitas das provações que nós passamos vêm da parte de Deus, mas muitas é fruto das nossas escolhas realmente, né? Por exemplo, uma aprovação financeira, né? Ou dentro de um casamento, uma crise conjugal. Ela pode ser gerada por Deus? Pode, mas ela tem muito a ver com muitas ações e escolhas nossas que nós passamos. Né? Precisa de uma sondagem. Então, essa sondagem é muito importante. Quando nós passamos por crises financeiras, econômicas, por exemplo, sempre nós fazemos uma pergunta. A pergunta é, nós estamos administrando o recurso que Deus nos confiou de maneira sábia, responsável? Não é? Nós temos sido zelosos na administração financeira? Se a resposta é sim, temos, a gente entende que aquela aprovação vem de Deus. Agora, muitas vezes, eu posso ter tomado decisões erradas financeiras, administrado o recurso de maneira leviana, eu posso ter comprado algo que era desejo meu precipitadamente, eu não tinha nem condição de comprar aquilo, e daqui a pouco estou sofrendo a consequência daquela escolha, achando que Deus mandou uma aprovação. Não, eu estou colhendo fruto de uma atitude errada, e por isso é fundamental que eu possa realmente discernir esses elementos, porque aqui eu estou vivendo... Isso serve para qualquer área da vida, né? Não só finanças. Sim, eu estou vivendo uma dor que é consequência de uma escolha errada minha e que eu preciso enfrentá-la, né? Eu preciso lidar com ela. Eu posso olhar para ela e dizer assim, bom, eu vou transformar isso agora numa grande prova e teste. Eu não vou desistir, eu vou pedir agora a sabedoria de Deus, como eu posso corrigir essa falha, esse erro, como eu posso acertar. No casamento também, né? Na vida profissional, muitas coisas que passamos, elas são decorrentes de escolhas erradas, pecaminosas nossas, falhas nossas, que fazem com que nós estejamos passando por lutas e tribulações. Não é? E a gente precisa ter esse discernimento, tanto numa situação quanto outra. Eu diria, o caminho para você sair pode ser o mesmo, que é o que nós estudamos hoje. Né? Se você está vivendo uma provação, tal, peça a sabedoria a Deus que dá liberalmente. Não importa quais são as fontes que geraram isso na sua vida, o caminho da saída
é o mesmo. É Deus que é a fonte que vai nos realmente conduzir de maneira maravilhosa. Leandro, caiu aí a sua conexão, mas nós estamos aqui fazendo uma abordagem sobre esse tema mesmo das provações e da perseverança e como fundamento para você colher o fruto que Deus tem guardado para aqueles que esperam até o fim na provação. Muito bom, muito bom. Travou tudo aqui a conexão, mas que bom estar de volta aqui nesse bate-papo. A vontade era de voltar para a gente continuar essa conversa aí também. Tércio, Martinha, vocês falaram ali na mensagem, então, reforçando para o pessoal também, a gente tem usado essa expressão, né, que tem um café novo passado todo dia no nosso site, então o pessoal pode acessar www.igrejabatista.org.br. Então, nós estamos hoje no 35º dia, eu acho, né? Então, o tempo passa, um dia de cada vez, né? Hoje uma reflexão muito especial, muito profunda do Ranulfo, né? Ranulfo da Regina, pastor Ranulfo. Então, muito interessante, né? Ele falando que a nossa esperança morreu há mais de 2000 anos, mas ela ressuscitou, né? Então, ele, usando essa expressão de que a esperança é a última que morre, ele trabalhou essa ideia que a nossa esperança, ela morreu, mas ela ressuscitou, né? Jesus é uma pessoa que vive hoje, então isso faz toda a diferença. Escolhas diárias, né? Onde a gente vai buscar a vida para ser vivida um dia de cada vez, né? Buscar na fonte da sabedoria aquilo que a gente lê, aquilo que a gente medita, né? A presença de Deus. É muito bom ter lives, né? Mas a gente precisa lembrar isso, né? Uma vida de intimidade com Deus não se faz de live em live, né? Uma vida de intimidade com Deus se faz ao vivo na pessoa de Jesus mesmo, né? Amém. Então, podendo renovar os pensamentos nele, e isso é bem, bem especial. Tércio, Martinha, teve uma ilustração, de novo, muito especial, que a equipe da mídia colocou imagens juntos, né? Da chuva, da oração das crianças na espera do acampamento ali, né? Ricardo, a Letéia, a família amada, querida. Então, aquela ilustração certamente mexeu com quem acompanhou, né? Mexeu comigo. Então, ilustrações, quando ganham ainda, além do imaginário, imagens, elas têm uma força muito significativa, né? Ali tu está falando sobre essa fé, falou sobre mente dividida também, né? Então, tu quer falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como lidar nesse processo de buscar e reconhecer Deus como essa fonte de sabedoria e exercitar para que a gente não tenha essa mente dividida, Tércio e Martinha? Eu acho que um grande desafio nosso é manter esse coração de criança com Deus, né? Porque é natural que no meio da crise, no meio de uma provação, o diabo semeie dúvida na nossa mente, né? E a grande batalha do nosso coração e em perseverar é também resistir aos dardos inflamados do maligno, né? E eu acho que eu me imagino às vezes com toda aquela armadura que a gente fala de Efésios 6, né? A armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, né? Os calçados do Evangelho da Paz, todos esses elementos da armadura de Deus numa criança. Porque, na verdade, nós não sabemos lutar, né? Mas aprendemos a nos proteger com o nosso mestre, um grande mestre. E os elementos da armadura, eles falam muito mais de características da nossa vida do que de coisas que a gente deve colocar. Então, a couraça da justiça não é uma couraça que eu peço, Jesus, coloque em mim a couraça. Não, é eu viver uma vida justa. O escudo da fé é eu exercitar a minha fé, não é eu declarar com as minhas palavras, é eu exercitar a minha fé. É quando vir uma palavra, uma dúvida, algo ruim, eu rebater isso com a palavra de Deus. E eu acredito que
a arma, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque e uma arma de defesa, que nos ajuda, num momento desse, a guardar a nossa fé. Eu acho que o coração de uma criança também pode ser representado como os elementos de memorização, ainda que não entenda o que está se falando, né? Uma característica muito linda que as meninas mesmo estão aprendendo, acho, as tuas, da educação clássica, é você memorizar tanto versículos, como a linha do tempo, como tabuada, como muitas coisas, ainda que ela não aprenda e nem saiba o que é sobre aquilo. Mas quando ela crescer e precisar usar aquela arma, ela vai ter fresquinha na mente, ela vai ter fresquinha na hora, vai estar guardado no coração. Então, acho que a criança espiritual, ela precisa memorizar versículos e verdades espirituais da palavra de Deus, que na hora da provação vão ser lembrados, e vai ser uma arma segura, tanto de defesa como de ataque contra as ciladas do diabo na nossa vida, né? Algo muito forte também, pensando na própria ilustração do Ranulfo sobre a morte, né, e a ressurreição, lembrando que só aquilo que morre pode ressuscitar. Por isso que quando Jesus pede de nós a morte do nosso eu, da nossa vontade, ele está dizendo, morram, entreguem-se a si mesmo como um sacrifício, né? Vivo, santo e agradável, em Romanos 12 fala também. Ele está falando que aquilo que é entregue à morte pode ser ressuscitado. Aquilo que não morre não vai ressuscitar no último dia. Então, a vida cristã, ela sempre tem uma relação entre morte e ressurreição, né? Da nossa vida hoje. Então, a perseguição, a provação, ela é uma entrega também do nosso eu, que uma criança faz com muita facilidade, né? Quando ela tem um bem, algo que ela ama, ela se entrega facilmente para que possa ser ressuscitado no último dia também. Muito bom, Mai. Sabe que ligando os pontos aqui das imagens, das reflexões que a gente está batendo esse papo aqui, até chegar o momento, né, em que a oração vai ser feita e a chuva vai continuar, né? A gente fala sobre isso, né? E ele continua sendo bom, né? Quando estava te ouvindo aqui, lembrando da imagem da chuva, que naquele momento Deus escolheu parar a chuva, vai ter outros momentos que Deus vai escolher que a chuva continue e ele continua sendo bom, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo esse Deus que é bom acima das circunstâncias, a gente não oscila com as circunstâncias. Acho que é um exercício muito importante, né, Tércio? Leandro, eu penso que você tocou num ponto crucial, né? Deus não deixaria de ser Deus e o caráter dele não mudaria se ele não tivesse mudado o clima naquele dia, né? Por isso que o segundo ponto da mensagem de hoje, como lidar com as provações, era conhecer o caráter de Deus, né? Porque eu gosto muito de Davi, né? E Davi, para mim, o cenário aqui do coração infantil é que ele era um cara bem treinado. Ele nunca tinha sido um homem de guerra, mas ele estava no campo enfrentando muitas batalhas, vencendo leões, e ursos. Né, ursos. Ele era um guerreiro, né? Ele ainda era um jovem, não tinha ido para uma batalha, mas quando chegou lá e colocaram a armadura nele, ele era uma criança que não conseguia carregar aquilo. E quando ele vai enfrentar o gigante só com a funda e as pedras, ele não estava colocando a esperança naquilo. Ele declara isso quando ele fala, você vem para mim com lança, você vem com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, eu penso que essa era a funda dele, né? A confiança dele era nisso. Então, o coração da criança é esse. O coração da criança à medida que a gente se torna a pessoa mais velha do ponto de vista de idade, experiências da vida, nós podemos achar que a armadura de Saul é que vai nos proteger contra os gigantes. Então, não era nem a armadura e nem a funda com as 5 pedras. Davi sabia que era Deus. Então, o que esse texto mostra é que o que nos faz perseverar é o coração infantil de saber que o Pai
nunca vai estar longe de mim. De De confiar nesse amor do Pai, de que Ele vai estar presente na tribulação. E de que seja com uma funda ou seja com uma armadura, minha confiança não está nisso, a minha confiança está em Deus. E é Ele quem vai me conduzir nessa vitória. Eu acho que isso é muito, muito especial. Lembrando que as histórias dos discípulos também, né? Cada tempestade, cada batalha que eles viviam, eles conheciam mais o Mestre. Então, eles falavam, mas quem é este? Cada palavra que ele falava, quem é este? Eles estavam conhecendo mais de Jesus, né? E aí a gente vai entendendo que maturidade na jornada com Jesus não necessariamente é o cabelo grisalho, né? Então, não é mesmo. importante mesmo, né? E tem toda a nossa galera, digamos assim, né, da maturidade que está aí. Tem a nossa maturidade é muito tecnológica, né? Um beijo aí para os nossos maduros, né? Orando por vocês. Orando muito para que Deus guarde cada um de vocês. Mas é muito especial a gente perceber isso, né? Como é bom estar ao lado, né? E aprender com pessoas que, sim, já têm mais idade, mas que o ter mais idade também é reflexo de uma vida mais sábia na presença de Deus, né, Tércio? Então, isso é muito legal, né? Porque eu tô te vendo e tua barba tá ficando charmosa e grisalha. Né? Obrigado, Lelê. Né? Estamos né? O Tércio da Rosa, não sei se você percebeu, mas... Percebi, já está ficando grisalho aqui também. Do louvor ali, realçou bastante a barba grisalha do nosso amigo Tércio também. Tá certo. Não, olha, a minha oração, eu confesso, da Marta, nossa oração é que, com o passar dos anos, nós possamos nos tornar mais sábios, né? Esse é o plano de Deus, né? Eu sempre cito, sempre falo, a igreja já ouviu isso várias vezes. Salomão recebeu sabedoria quando era um jovem e na velhice se tornou um tolo. Desprezou a sabedoria. Mas a coerência do plano divino é que nós somos tolos enquanto jovens, mas à medida que nós tememos a Deus, Ele nos torna em pessoas sábias. Então, isso é o sonho de Deus para todos nós, nos tornarmos sábios e refletir a sabedoria dele no mundo. Amém, amém. É o projeto de vida dele, né? É o plano dele. Muito legal. O pessoal está interagindo, mandando muitos abraços. O reforço da saudade aumentou hoje, né? Está sendo um comentário muito comum ali, porque o fato de estarmos louvando juntos a Deus deu uma mexida diferente na saudade de estarmos juntos, né? Então, que coisa boa poder estarmos juntos aqui nesse momento. Tércio, Martinha, passar para vocês aquele momento agora que são os momentos do até logo, né? Mas, por favor, nos deixem com algumas palavras aí. Pode falar. As minhas palavras, primeiro, de novo, só deixar claro que tem sido um tempo mesmo assim, grande desafio para todos nós, e a gente sabe que Deus está soberano em tudo isso, quanto aprendizado pode vir desse momento, e a nossa oração é que tanto nós quanto vocês estejam aproveitando cada oportunidade para amadurecer mesmo nesse tempo, né? Mas esperando com grande expectativa o retorno, o reencontro, a convivência, né? O estarmos juntos novamente. Eu queria dizer que desse texto de hoje, assim, sempre que você lê a Bíblia e reparte, sempre tem algo lá no cantinho que é o mais precioso para você. Eu vou dizer o que é mais precioso hoje para mim dessa palavra. Para mim é o versículo 7, que diz assim, que não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu fazendo o raciocínio inverso dessa mensagem, eu diria que todos nós buscamos uma vida estável, todos nós. Constante. Uma vida constante, com Deus, no relacionamento conjugal, se você é viúva, solteira, na sua solitude, né? Uma vida estável financeira, uma vida estável emocional, uma vida estável profissional. Quer dizer, nós buscamos uma vida estável. Eu gosto de aventura, gosto muito, mas a minha aventura ela está dentro de um contexto de segurança, de estabilidade, porque eu gosto
de entender que aquele que constrói a vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus e pratica, é estável, é firme. Então, esse texto me chama a atenção, não é abalado, né? Esse texto me chama a atenção. E quem busca uma vida estável precisa viver esse processo todo aqui, né? Precisa entender o valor da aprovação, precisa entender que você pode ter sabedoria para enfrentá-la, que existe um Deus que você pode buscar nele, porque o caráter dele é dessa sabedoria e da generosidade para nos acolher nessa sabedoria. Precisa pedir a Deus com fé, não duvidando, nem mente e nem alma dividida, e perseverar. Quando isso acontece, o resultado é uma vida estável. Então, eu quero deixar isso para você. Tem um grande segredo nesse texto. Para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Queremos ser pessoas estáveis. Procura praticar isso que Tiago nos ensina e você vai colher resultados abençoadores para a sua vida. Amém. Eu queria deixar o texto de Apocalipse 2:10, que é a palavra de Jesus, né, para as igrejas do Apocalipse, ali sendo a segunda igreja, Esmirna, e ele fala assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Né? Então, acho que do começo ao fim da palavra, nós somos encorajados a obedecer, né? A se submeter a um Deus que é bom, que é amoroso, e que, apesar de ele também ser um Deus zeloso, que se ira com o mal, ele tem um profundo amor. Então, esse equilíbrio perfeito de Deus, ele deseja ser aplicado na nossa vida diária, né? Essa estabilidade. Mas a perseverança, né? O ser fiel até o fim, nos dando uma coroa de vida, a gente vai compreender o que é isso, né? Qual é esse atributo de Deus que é tão lindo, tão profundo, que a gente desconhece, mas na perseverança a gente aprende essa estabilidade, essa constância, o ser fiel até a morte, porque a gente não está com os olhos na provação, mas mantendo os olhos no autor da nossa fé, né? Que é Jesus. Tércio, Martinha, muito obrigado, viu? Sempre bom. Um beijo a todos. Beijo a todos. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Kellen, Diego, muito obrigado também pela vida de vocês. Kellen, não sei se o Diego também está aí pertinho, para dar um oi. Não foi combinado, Kelly, mas vai ser legal o Diego. No computador aqui do lado, não? Ele pode aparecer? Ele está aí perto? Oi, bom. Diego, Deus te abençoe. Todos. Bom ver você. Que legal. O Diego é um dos nossos irmãos surdos, né, que estão acompanhando essa transmissão, que está abrangendo também a nossa comunidade surda. Então, que legal. Obrigado, Kellen. Obrigado, Diego, pela vida de vocês. Muito, muito obrigado. Gente, então, a gente se despede, né? Agora são 15 para o meio-dia. Aqui em casa, pelo menos, já tem um cheirinho de feijão que a Cris está fazendo. O cheirinho tá bom, o cheiro não dá para chegar aí, mas aqui em casa tem uma panela de pressão ali e o cheirinho está ficando gostoso. Paizão, obrigado pela vida. Nós te agradecemos pela vida, pelo fôlego de vida. Obrigado porque tu é a fonte de sabedoria que nos instrui a tomar decisões de vida todos os dias. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por esse bate-papo que tivemos aqui contigo junto. Obrigado porque podemos ser igreja neste tempo. Obrigado porque a tua palavra é a fonte para a gente perseverar em meio às provações. Obrigado porque a tua presença é a fonte real que nos impulsiona a não simplesmente passar pelas provações, mas a crescer nas provações. Nós te agradecemos por isso. Muito, muito obrigado. Nós continuamos orando também por essa questão que apresentamos agora,
perseverando na oração e na intercessão pelos votos restantes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que a vida, Deus, seja mantida também nessa votação que está acontecendo. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, um bom almoço para todos, uma boa tarde. A gente se encontra aí pelos encontros da semana no www.igrejabatista.org.br. Amém. Deus abençoe. Aprendi a falar devagar agora, porque a Kellen teve que soletrar o Igreja Batista, né? E nos encontramos, então, no domingo que vem, se Deus quiser, também nesse canal aqui, para esse bate-papo ao vivo. Valeu, gente. Um abraço, igreja. Um abraço. Deus abençoe.